no Salmo de número 139, versos 14 a 16. Salmo 139, de 14 a 16. Vou pedir que coloquem lá na tela, para que nós possamos acompanhar, né? Salmo 139, de 14 a 16. Diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Quero destacar essa frase: minha alma o sabe muito bem. Ou minha alma conhece, entende muito bem o modo como o Senhor me formou tão maravilhosamente. As obras do Senhor são maravilhosas e a minha alma sabe isso, entende isso, compreende isso muito bem. Próximo. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Próximo. Salmo 139. Então vamos lá, até o 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então, a minha alma sabe estas coisas, sabe muito bem estas coisas, porque a minha alma tem recebido do Senhor a instrução a respeito de tudo isso. Então a minha alma sabe, conhece, entende. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, queria mostrar para os irmãos que a minha alma tem a capacidade de conhecer as coisas de Deus. Tem a capacidade de entender as coisas de Deus. A minha alma tem acesso ao que Deus faz, a maneira como Ele faz e a maneira como Ele quer que nós compreendamos o que Ele faz. Então a nossa alma, em primeiro lugar e sobretudo, tem a capacidade de compreender as coisas de Deus. Por quê? Porque a nossa alma foi construída por um ato especial de Deus. Diz a Bíblia que Deus criou o homem do pó da terra. E depois de ter preparado o homem na sua estrutura física, soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. E a Bíblia chama o espírito de pneuma, que quer dizer sopro, fôlego. Então Deus soprou na nossa narina o fôlego da vida e completou dizendo: e assim o homem passou a ser alma vivente. Então essa alma vivente, que é o fôlego de Deus na nossa experiência particular e pessoal, o fôlego de Deus soprado nas nossas narinas fez com que o nosso corpo orgânico se tornasse um corpo vivo e expressando espiritualmente a sua existência conforme a imagem e semelhança de Deus. Por isso que a nossa alma tem habilidade para conhecer as coisas de Deus, tem percepção para conhecer as coisas de Deus, tem capacitação para entender as coisas de Deus. Assim, a nossa alma, então, é a sede da nossa vida aprendida. A gente não nasce sabendo todas as coisas, a gente aprende, entende, compreende. E porque nós somos uma alma vivente, criada à imagem e semelhança de Deus, tem algumas coisas que são próprias da gente. É o pensamento, a capacidade de pensar, a capacidade de ajuizar as questões, a capacidade de analisar a nossa vida do ponto de vista do passado, analisar a nossa vida do ponto de vista do presente e analisar a nossa vida do ponto de vista das nossas esperanças, dos nossos sonhos, das nossas imaginações. É por isso que a nossa alma transita no tempo e no espaço. Ela não se limita apenas ao momento presente e ela não age apenas instintivamente. Ela age por uma capacidade de fazer escolhas,
o que determina também a sua capacidade volitiva. Ela tem a capacidade de exercer a vontade numa ou noutra direção, fazer escolhas. Isso é próprio da nossa alma vivente. Mas também ela tem consciência. Consciência é algo diferente. Quando nós temos consciência, nós somos capazes de ajuizar criticamente uma situação e emitir sobre aquela situação um juízo de valores. Então nós podemos dizer que é certo, que é errado, né? Podemos dizer que está de acordo ou não de acordo, e isso é uma capacidade que a nossa alma adquire como um dom de Deus para nos fazer a imagem e semelhança dele. De outro modo, seríamos apenas animais que agiriam por instinto. Mas nós não agimos somente por instinto, nós agimos muito mais também por um nível de consciência que nos faz compreender o nosso passado, o nosso presente e sonhar com o nosso futuro. Ajuizar as nossas ações, as nossas atitudes, as motivações do nosso coração. De modo que nós somos então almas viventes que têm um nível elevado de consciência. Nós temos outra coisa que a alma nos ajuda, é a transcender o nosso simples e contextual momento. Nós podemos adorar, nós podemos louvar, nós podemos entender a presença de um Deus poderoso e maravilhoso, porque nós temos uma conexão espiritual com as coisas espirituais. Muitas vezes nós nos descambamos espiritualmente para lugares ruins ou errados, mas a Bíblia diz que nós temos a capacidade de acessar o trono poderoso da graça de Deus. Mas nós temos também o sentimento. Nós somos capazes de sentir e construir um sentimento, especialmente o sentimento do amor, que é a essência do divino. E nós só podemos ter este sentimento e podemos desenvolver este sentimento por causa desta dádiva do divino em nós. Então nós temos não somente o apego por causa do condicionamento das nossas vidas, como um animalzinho de estimação se aproxima da gente e condicionado a nos identificar como aquele que cuida, aquele que alimenta, e assim vai criando uma relação. Mas nós temos algo diferente, nós temos a capacidade de incluir o divino na nossa experiência, mesmo que não o possamos enxergar com os olhos físicos, mas a nossa alma o percebe. E assim, eu gostaria de começar esta palavra junto com os irmãos. O Salmo de número 139 diz: eu te louvarei, e a minha alma o sabe muito bem. Eu louvo a Deus e a minha alma sabe que eu louvo a Deus. Por isso que a minha alma dentro de mim tem consciência. Ela sabe o que eu estou fazendo, diferentemente de ser apenas um animal irracional. Eu sou uma pessoa segundo o coração de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então, veja só, em Lucas capítulo 12, verso 19, quando aquela parábola daquele homem que plantou uma grande vinha e colheu muito, e o seu celeiro era pequeno. Então o que ele disse? Eu derrubarei o meu celeiro, e depois eu direi à minha alma, construirei um celeiro novo, guardarei todos os meus bens naquele celeiro novo, e direi para a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, agora come, bebe, folga-te, alegra-te. Então ele tinha uma ideia de que dentro dele existia algo que estava no seu controle de alegrar-se, que estava no seu controle de louvar, de exaltar, de agradecer, de reconhecer que precisava administrar melhor o seu espaço, e assim era a consciência que ele tinha dentro de si mesmo, que agora a sua alma podia alegrar-se, podia sentir-se segura, por causa do trabalho que ele realizou, por causa daquilo que ele conseguiu produzir. Mas naquele mesmo contexto ele ouve a voz que transcende
a nossa condição puramente humana, e diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem é que vai ficar? Então, nesse texto, a gente percebe que a alma se desliga das coisas materiais, e ela permanece no tempo e no espaço, enquanto as coisas materiais podem se corromper e se destruir. Então, esta alma que nós temos dentro de nós, ela não morre com a nossa morte física, ela se transporta para o reino do Filho do nosso amor, que é a graça e o trono e a morada do Deus Altíssimo. Então, nós podemos perder a nossa alma por não encontrarmos o caminho de acesso à casa do Pai, embora nós tenhamos sido criados para essa relação, criados para essa proximidade, criados para essa identidade. Mas o que faz a gente se perder é quando a gente pensa que a alma da gente é algo que se limita ao aqui e ao agora. Como aquele homem pensava: agora tem muita coisa na poupança, agora você pode ficar aposentado, você pode ficar bem, minha alma agora pode descansar e ficar alegre. Mas a alma não se alimenta do que está no celeiro. A alma não se alimenta do que está na poupança. A Bíblia diz assim: ó minha alma, por que estás abatida e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então a alma tem a capacidade de transcender e dirigir a sua esperança não para o celeiro, mas para o Deus poderoso da criação. Então a alma não se limita a esse contexto sócio, geopolítico, econômico. A alma transcende e ela espera em Deus, pois ainda há de louvar o seu nome. Ainda que por um tempo ela esteja entristecida, os sentimentos estejam nublados, a consciência esteja turbada, às vezes o pecado nos desvirtuou, nos entristeceu, nos magoou, às vezes uma doença, às vezes uma perda, às vezes uma dor, e a nossa alma se sente abatida, e ela faz gerar no nosso rosto a lágrima, ela faz gerar no nosso coração o abatimento, o entristecer-se da vida, e o nosso semblante descai. Muitas vezes é o pecado, a culpa, mas esta alma que sofre, que anseia por um dia de libertação, ela sabe que ela pode transcender a tudo isso e dizer: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então a alma conhece Deus, pode conhecer, tem acesso, tem possibilidade de transcender este mundo natural e caminhar na direção da eternidade, da glória do Pai, do trono do Pai. Isaías, quando viu a glória de Deus numa experiência durante um culto, ele percebeu o trono da graça de Deus. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas hoje os meus olhos viram o ambiente celestial, viram o Rei dos Reis, assentado sobre um alto e sublime trono. Ele percebeu que havia algo muito maior de tudo que ele já havia experimentado até então. E ele disse: ai de mim, porque me comparando com a grandeza de Deus, é como se eu me sentisse muito pequeno. Mas Deus, na sua misericórdia, toca a vida dele e diz assim: eis que essa brasa do altar tocou a tua vida, os teus pecados foram tirados, a tua iniquidade foi sarada, os teus lábios foram purificados. Então ele se enche de uma alegria profunda, porque aquilo que entristecia a sua vida foi substituído por uma ação de Deus que lhe perdoou, restaurou e transformou a sua ansiedade, o seu medo, a sua angústia num cântico de louvor. Tanto que ele diz, depois do Senhor perguntar: a quem é que eu vou enviar para proclamar estas coisas do céu? Ele diz: envia-me a mim, porque eu estou em condições de falar do Senhor, porque eu tive uma experiência poderosa com o Senhor. Então a alma nos possibilita um encontro com Deus, nos possibilita um relacionamento com Deus, nos possibilita uma experimentação das coisas de Deus, e a nossa tristeza da alma pode ser superada e transformada numa alegria de espírito. Alegra minha alma. E é assim que nós vamos vendo que a alma
tenha capacidade dessa percepção, dessa compreensão. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Veja aí Marcos capítulo 14, verso 34. Vamos colocar esse texto aí na tela. Marcos capítulo 14, verso 34. Verso 14, ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Palavra de Jesus. Minha alma está profundamente triste até a morte. Então, se Jesus falou que a sua alma poderia estar triste, você também há de convir que a sua alma também pode viver essa experiência de tristeza. É a sua consciência, o seu sentimento, a sua vontade, todos esses elementos aqui, a imaginação, o pensamento, tudo isso está envolvido numa profunda e densa experiência de tristeza. Era o que estava acontecendo com Jesus quando se avizinhava a sua experiência de cruz, a sua experiência de entregar-se pela humanidade. Naquele momento no Getsemane também ele faz uma oração quando ele curva sobre o seu joelho e ele diz numa oração tão profunda: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então existe um momento quando a vida parece tão pesada, tão difícil, e nós não temos outra alternativa senão dizer: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu quero. Olha como a alma tem acesso à presença de Deus e pode estabelecer juntamente com Deus um diálogo profundo. É diferente de qualquer outro animal sobre a face da terra, porque o homem tem este fôlego de Deus na experiência particular da sua vida. Tem o sopro de Deus na sua vida, e o sopro é o pneuma Christus, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Deus, que entra na experiência de cada um de nós e nos faz almas viventes, capazes de perceber a sua tristeza pessoal, analisar a sua tristeza, saber as causas da sua tristeza, saber as razões da sua tristeza. Se for um pecado, sabe arrepender-se do seu pecado, sabe confessar o seu pecado, sabe ajustar a sua vida aos propósitos de Deus. Esta é a bênção de você ter dentro de você uma alma vivente, uma alma que, criada à imagem e semelhança de Deus, pode dar a você a chance de um conhecimento pessoal de Deus. Você não conhece Deus apenas pela estrutura intelectual da sua cabeça. Você conhece Deus porque Ele se revela, e na sua consciência, no seu entendimento, no seu pensamento, na sua compreensão, a sua alma sabe Deus. Ela não apenas crê em algo, mas ela sabe algo. Ela sabe a presença de Deus dentro da sua própria constituição. É mais do que crer em Deus, é saber Deus. A minha alma sabe muito bem, a minha alma não tem dúvida, a minha alma não tem instabilidade, a minha alma sabe. Ela tem esta experiência com Deus, porque Deus a ela se revela, e ela compreende a sua palavra e a sua revelação, né? Bonito, né? Diz uma passagem da Bíblia: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é ruim quando o homem ganha o mundo inteiro e perde a sua alma. Perde esse elemento central divino na sua vida. Sufoca isso. Por isso que a vida vai nos chamar de homens naturais, que não compreendem as coisas de Deus, porque a sua alma se desvirtuou da relação com Deus, e a sua alma se corrompeu nos caminhos da própria mundanidade da nossa criação puramente animal. Por isso que é importante recuperar a compreensão, e nós somos dotados dessa bênção, podemos entender que Deus quer nos mostrar e nos revelar
que a nossa alma, criada como um fôlego da sua vida dentro de nós, não é para se perder, mas é para encontrar-se cada vez mais nos amoráveis braços do Senhor. Perder a alma é perder a essência da vida. Perder a alma é perder o fôlego de Deus na sua vida. É quando você vive, mas já não reconhece Deus na sua experiência pessoal. Então a sua alma está faminta, porque o alimento da alma, sabe qual é? O alimento da alma é o pão vivo que desce do céu. É a água da vida que mata a sede. Sem este pão vivo que desce do céu e sem esta água da vida, a sua alma morre de inanição. Por isso que você pode ser o homem mais rico do mundo, que adianta ganhar o mundo inteiro, se você perde a essência de Deus na sua experiência pessoal. Então, ó minha alma, por que estás abatida? Porque eu estou sofrida, porque eu estou angustiada. Por que eu estou assim, Senhor? Por quê? Porque talvez tenha me faltado o consolo divino na hora decisiva da vida. E graças a Deus quando nós somos crentes, porque no meio da nossa angústia, da nossa tristeza, eis que o Senhor bate à porta e diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir, a sua alma se alegrará, a sua alma se acenderá. E como os dois discípulos no caminho de Emaús, diz assim: acaso não ardia em nós o nosso coração, a nossa alma, quando pelo caminho ele nos falava e nos abria as Escrituras? Então a nossa alma se alegra quando Deus fala, porque ela reconhece aquela voz desde a sua criação. Porque Deus fala: ainda quando você era formado, eu já te conheci. Quando você era entretecido no ventre da sua mãe, eu já te conheci. Então a sua alma está formada pelo Senhor em toda a sua história. E talvez você nem se conheça tanto quanto Deus conhece a sua alma, quanto Deus conhece o seu interior, quanto Deus conhece o seu coração. Por isso que muitas vezes você pode encontrar a felicidade no momento em que você descobre que Deus e a sua alma estão numa possibilidade de profunda e íntima comunhão. Aí você se alimenta das coisas de Deus, e a essência de Deus que há em você se alegra com a presença do Criador. Estar na presença de Deus é algo fantástico e extraordinário, porque é quando a alma então tem a possibilidade de redescobrir o Deus poderoso da criação, que toca a essência dele mesmo dentro de cada um de nós. Coisa maravilhosa, não é não? E outra coisa, você deve temer aquele que pode matar o corpo. Você não tem como ficar preocupado com quem pode matar a alma, porque a alma não morre. Então alguém pode matar o seu corpo, mas não pode matar a sua alma. Só quem pode matar a sua alma é você mesmo, quando você a desvincula de Deus. E a morte espiritual é a nossa desvinculação da fonte da vida. Por isso só nós podemos, e só também nós podemos resgatar isso, quando nos aproximamos do Criador e dizemos: Senhor, entra em minha vida, diz uma só palavra e minha alma será salva. É nisso que reside a beleza do Evangelho. É Deus que está à porta da sua vida e quer falar com a natureza espiritual que Ele colocou dentro de você. Ele quer falar com a essência dele que está dentro da sua criação. E Ele quer resgatar isso para a comunhão com Ele, porque é na comunhão com o Pai que nós resgatamos a nossa identidade espiritual. É aí que nós nascemos do alto, nascemos de Deus. É aí que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É quando nós alcançamos esta consciência da paternidade de Deus e humildemente aceitamos essa paternidade. E Deus comunica com o nosso espírito que a nossa aceitação foi validada e nós somos filhos
do Deus Altíssimo. É essa descoberta que a nossa alma precisa fazer, senão ela, com toda a sua potencialidade, ainda permanece perdida e distante. Então, mais uma vez, vamos ver a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos 22 a 24. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, já estou terminando, só para a gente concluir aqui. Primeira carta de Pedro, 22, 23 e 24. Tendo purificado a vossa alma, presta atenção, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. O próximo. Mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. É essa palavra de esclarecimento, é essa palavra de entendimento, é essa palavra que mostra o caminho da regeneração que Deus quer fazer dentro de nós, usando a sua palavra para nos resgatar da nossa vã maneira de viver, da nossa ignorância espiritual, fazendo que a nossa alma se desperte para uma experiência profunda de redescobrir a presença de Deus, alimentando a essência divina dentro de cada um de nós, posto que fomos criados à sua imagem e conforme a sua semelhança. Meus irmãos, isso é fantástico. É a coisa mais linda do Evangelho. É você saber que dentro de você reside a potencialidade de você poder ter uma profunda e íntima comunhão com o Deus poderoso da criação. E essa conexão de Deus se dá com a alma que Ele implantou dentro de você. Sua alma, então, é o caminho de acesso da sua vida a Deus. Portanto, cuide da sua alma. O salmista uma vez diz: ninguém cuidou da minha alma. Então as pessoas não cuidaram da minha alma, ninguém cuidou da minha consciência, da minha mente, ninguém cuidou dos meus sentimentos, ninguém cuidou. E a igreja foi posta nesse mundo para ajudar, cuidar da alma de cada um de nós, para que nós pudéssemos entender o projeto de Deus, nos acomodarmos ao projeto de Deus, para experimentarmos as bênçãos de toda a palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo e aplicada por Ele aos nossos corações, purificando a vossa alma com a palavra da verdade, purificando a vossa alma com o amor, purificando a vossa alma com a regeneração que procede da obra de Deus no coração de cada um de nós. Para terminar, veja a terceira carta de João, no capítulo 1, só tem um capítulo, né? E no verso 2. Para terminar aqui. Olha só, isso aqui João está escrevendo a um amigo dele chamado Gaio. João está escrevendo essa carta a um amigo dele, crente. E ele diz assim: amado Gaio, né? Você pode ver lá depois no verso 1, tem o destinatário da carta. Mas lá está: amado, acima de tudo, olha só o que João queria para o seu amigo. E eu vou dizer que é a mesma coisa que João quer para você, a mesma coisa que João quer para mim, a mesma coisa que João quer para cada um de nós quando escreveu essa carta. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e por tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Tem outra tradução, deixa eu ver aqui na minha tradução como é que diz aqui a carta de 1 de João aqui. Primeira carta de João diz aqui assim, quer ver? Amado, acima de tudo faço votos que tudo te vai bem, que tudo te vá bem,
assim como vai bem a tua saúde, mas, sobretudo, que tudo prospere e vá bem, como vai bem a tua alma. Que tudo te vá bem, como vai bem a tua alma. Então a pergunta final é: como está a sua alma? Então, quando a pessoa chega assim: como está a Leda? Não, como está a sua alma? Paulo Roberto, como está? Como está a sua alma? Ruth, como está a sua alma? Né? Gabriela, como está a sua alma? Deusilene, como está a sua alma? Né? Todo mundo. Alex, como está a sua alma? E assim a pergunta do João é muito interessante. Ele diz que tudo te vai bem, sua vida, sua prosperidade, sua saúde, como vai bem a tua alma? Ou seja, o mais importante é a alma que já vai bem. Então desejo que tudo mais te aconteça com prosperidade e bênção, assim como sua alma já vai bem, porque está nos caminhos do Senhor. Então queria lhe dizer isso, que a sua alma vá bem, que a sua alma se encontre nos amoráveis braços do Senhor, e que tudo mais lhe vá bem, sua vida seja próspera, sua vida seja saudável, seu caminho sobre a terra seja honrado, que tudo lhe vá bem, assim como vai bem a tua alma, por teres encontrado Deus e por teres estabelecido com Ele uma profunda e íntima comunhão.